Olá mais uma vez, como vocês viram há bocado, eu estive online com a Valéria e tivemos a falar um bocadinho acerca sobre o relacionamento entre a sogra e a nora. E aquilo que nós podemos então concluir é precisamente no sentido de você que é nora. Primeira coisa é importante que tu entendas que essa pessoa, essa senhora, né, que tu para muitas chamam de mãe, né? Ela é mãe do teu esposo. Se tens uma esposa, se tens uma nora, que, aliás, desculpe, se tens uma sogra que constantemente envolve-se no vosso relacionamento, é importante, se és cristã, a primeira coisa, pede sabedoria a Deus para lidar com ela. Porque, humanamente falando, é uma relação que não é fácil. São poucas as noras que têm bons, assim que se pode dizer que conseguem bons relacionamentos com as sogras. Mas não é uma coisa impossível. Não é uma coisa impossível. As mães, principalmente quando trata-se do filho, tem aquela coisa do meu filhinho querido, que eu cuidei, que eu cuido. E elas sempre têm uma expectativa muito grande com relação às suas noras. Por isso, você que é nora tem que ter muita, mas muita sabedoria para lidar com a sogra, muita. Nós tivemos a falar juntas há bocado, né, com a Valéria. Por exemplo, se a tua sogra é do tipo que vai para a tua casa, abre geleira, cozinha, mexe nas coisas, sempre de autorização, coisas que provavelmente podem ser pequenas, mas para uma mulher às vezes incomoda. Não precisa ser grossa, não precisa se irritar, até agradece. Ok, mexeu na geleira, está a mexer, está a cozinhar, olha, pensa assim, pensa sempre do lado bom, do lado positivo. Está a cozinhar, ainda bem, não cozinho. Assim ela pelo menos já cozinhou. Porque ela não mora contigo, são alguns minutos. Às vezes, mais vale você sacrificar algumas coisas, né, para poderes ter paz, do que por causa de coisas simples que para você às vezes não são tão simples assim, né? Mas que incomodam mesmo. Tu estragas uma relação de uma vida, então não vale a pena. Eu penso que é preciso ter muita sabedoria e não se emocionar muito. Ou seja, há pessoas que, por exemplo, há moças casadas que basta olhar já para a sogra às vezes só olhou simples, mas tu já estás a pensar uma e mil coisas. Ou seja, não faça isso. Começa mesmo a trabalhar o teu emocional. Olha para a tua sogra, é a mãe do teu esposo, né? Antes de ela ser tua sogra, ela foi mãe desse homem com quem tu decidiste viver. Ainda que tu fales com ele coisas que não gostas e ele mesmo assim não ouve, então tu é que tens que te posicionar. Não faltes com respeito para com a senhora, não faltes com respeito para com a tua sogra, mas tenta de uma forma educada mostrar que as coisas funcionam de uma forma na tua casa. Nós demos o exemplo, por exemplo, a sogra vem para a tua casa e, por exemplo, tu fazes a comida de uma forma e ela diz, olha, eu cozinho assim. E por que vocês aqui cozinham assim por quê? Né? Tu não podes olhar e dizer assim, está-me a ofender a maneira como eu cozinho. Não. Pergunta mesmo, ok, como é que a sogra cozinha? Como é que a mãe cozinha? Cozinha assim. Ah, essa forma é boa. Mas cá em casa nós preferimos fazer assim. O marido gosta e estamos já habituados com isso. Ou seja, de uma forma educada, né? Vai falando de certas coisas, como é que tu gostas das coisas. E tu vais ver que à medida que fores conhecendo melhor, não olhando já ela como sendo essa não gosta de mim, é uma bruxa, é uma coisa assim parecida. Não. E porque as palavras também têm poder. Olha para a tua sogra, é uma mulher, é uma pessoa. Ela não faz isso, não acredito que seja por mal. Às vezes é mesmo aquele cuidado excessivo que tem para com o filho. Então, como nora, aprenda a lidar. Depois também uma coisa que eu dou conta, às vezes, costuma-se dizer que quem muito aparece, muito aborrece. Tu que és nora também, não tens que estar assim tipo de 24 sobre 24 horas na casa da tua sogra. Estabelece dias para ir para lá, né? E quando fores lá, não seja falsa, seja você mesma. Porta-te mesmo aquilo que tu és. A tua sogra precisa conhecer. Olha, eu sou desta forma, né? Pode ser que não lhe agrade, mas você é assim. Se ela questionar, se ela, por exemplo, talvez julgar ou dizer qualquer coisa, criticar, não leva aquilo muito a peito, como olha, está-me a ofender, está-me a chamar. Não, simplesmente não faz caso, é a maneira dela pensar, né? Eu penso que todo mundo deve ter o direito de pensar como pensar, independentemente se é verdade ou não. Se é verdade, muda. Se não é verdade, deixa passar. Tu não és assim mesmo, tu não és aquilo que as pessoas dizem. Por isso é que eu penso que só Deus para nos ajudar a ter sabedoria. Só Deus.
Quanto às cunhadas, o mais engraçado é que nós falamos das cunhadas, todas as cunhadas também um dia vão ter cunhadas. Por isso é que eu penso que com as cunhadas não adianta tu chegares, por exemplo, vamos pensar que tem alguma coisa que as tuas cunhadas fizeram ou fazem, tu não gostas, e tu vais, dizer, por exemplo, chamá-las a atenção. Não vai funcionar. Por mais boa intenção que tu tenhas, elas vão sempre achar que é mesmo algo mau, né? Ou seja, não vão receber bem. A melhor forma é tu chegares junto ao teu esposo e dizer, olha, fulano, a tua irmã fez isso, isso, aquilo, eu não gostei. Ah, e sem gritarias também, né? Porque às vezes nós quando falamos das nossas cunhadas, aos nossos maridos, aquilo é mais um ataque do que uma reclamação assim normal. E nós mulheres somos muito boas nisso. Eu penso que o que tem que se fazer é, a cunhada falou, a cunhada faltou com respeito. Diga mesmo, olha, eu não gostei da atitude da tua irmã, faltou-me com respeito, falou isto, aquilo. A próxima vez, se voltar a fazer, eu vou responder desta forma, desta forma, desta forma. Se a cunhada vier e tentar faltar com respeito, vou ser muito séria, sem gritarias, sem aquelas emoções dos choros e companhia limitada. Diga mesmo, olha, fulano, é assim, casa é minha, não aceito falta de respeito. Tu és sempre bem-vinda aqui, mas falta de respeito, nem já com as pessoas da rua nós aceitamos. Então, não vamos confundir as coisas. Amizade, sempre amigas, mas falta de respeito não. Mas tudo isso de uma forma muito cordial, muito calma. É importante que nós mulheres aprendamos a sermos calmas. Não é fácil, mas nós podemos ser calmas, nós podemos lidar bem com as nossas cunhadas. Se tens uma cunhada que constantemente falta-te respeito, então tu tens que te posicionar. Não também faltando com respeito, porque assim é a mesma coisa, estão a ser iguais. Mas acreditando que tu tens que ser, como eu costumo dizer a uma amiga minha, tu tens que ser uma lady, uma dama. Sabe o que uma dama é? Nunca deixe. Ou seja, está sempre no seu devido lugar, né? Com aquela elegância, com aquela educação, né? Que se merece, que você tem. Então faz sentir a essa pessoa, olha, eu sou muito eu, não admito falta de respeito, e por mais que tu me faltares com respeito, o que vais receber de mim, talvez é que eu te ignore, não te faça mesmo caso, não te vou faltar com respeito, mas tu vais saber exatamente onde é que é o seu lugar. Fala com o seu esposo. Se o esposo não, olha, ele não está, não ouve, ainda por cima tira mais fiança a ela do que outra coisa, então pelo menos tu apresentaste o teu ponto de vista. Tu falaste o que é que tu pensas, ele já sabe, e não voltes a falar mal da irmã dele, porque ele nunca vai estar ao teu lado contra a irmã dele. É a irmã dele. O mesmo aconteceria como se fosse a tua irmã. Você nunca estaria contra a tua irmã. Por mais que tu amasse o teu esposo, e se ele viesse falar mal da tua irmã, tu haverias sempre tirar fiança à tua irmã. Então, é importante que não adianta falar mal dela, nem da tua sogra, nem da tua cunhada contra o teu marido, porque também não é bom. E a Bíblia diz que também não é bom quando um irmão faz com que outro irmão, faz com que irmãos entrem em contenda. Para Deus isso é abominável. Então você seja uma mulher de paz, que tudo aquilo que tu puderes fazer para trazer paz entre você, tua sogra, tuas cunhadas e o teu esposo, você faça. Deus te abençoe nessa quarentena e que vamos continuar a falar sobre esse assunto, sobre a questão do relacionamento entre sogras e noras. E tem mais uma pergunta que alguém me fez, mas essa eu vou responder não hoje. Hoje ainda não. Vamos ainda comer um bocadinho, que vai falar sobre quando tu descobres que o teu marido está contigo, não porque verdadeiramente ele te escolheu, mas a família o escolheu. Um assunto importante nós tratarmos. Beijos, Deus abençoe. Beijos, beijos, beijos.